Joshua Zirkzee é o melhor exemplo do famoso pouca mídia e muito futebol. O centroavante holandês de apenas 22 anos de idade vem fazendo uma grande temporada e jogando muita bola com a camisa do Bolonha nessa temporada 23-24. Bolonha é esse que é treinado pelo ídolo brasileiro Thiago Motta, vem fazendo uma boa temporada na Série A do Campeonato Italiano, tendo o Zirkzee como um dos seus principais jogadores, um dos grandes destaques da equipe na campanha do italiano. O Zirkzee que teve dificuldades no início da carreira, principalmente no Bayern de Munique, onde ele não tinha muita minutagem, então não conseguia desenvolver o seu futebol, até porque disputava a posição com o Lewandowski na época, então era um pouco difícil dele conseguir desenvolver sem ter muito tempo de jogo. Mas agora no Bolonha, ele encontrou um modelo de jogo, uma equipe que dá a ele a minutagem necessária, afinal ele é titular da equipe, e que oferece as características necessárias para ele performar o seu melhor futebol. Existe um casamento entre as características do jogador e as características da equipe, do modelo de jogo, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. E como joga o Zirkzee, né? Quais são os seus principais pontos fortes, quais são as suas principais qualidades? Bom, antes disso, é preciso entender que existem, de maneira geral, 3 tipos de centroavante, que a gente pode categorizar de acordo com os indicadores de desempenho deles. O primeiro tipo de centroavante é aquele centroavante tradicional, o centroavante mais pivôzão, menos móvel, que fica mais entre os zagueiros, aquele centroavante de bola aérea, muito alto, forte. O segundo tipo de centroavante é o 9 de ruptura, aquele centroavante, aquele 9 que muitas vezes não é o 9 de origem, muitas vezes começou a carreira como extremo, ou segundo atacante foi puxado para 9, e mais baixo muitas vezes, e muito forte nos desmarques de ruptura, no famoso facão, em atacar as costas da última linha. Como, por exemplo, é o caso do Gabigol do Flamengo. E o terceiro tipo de centroavante é aquele 9 de entrelinhas, ou também conhecido como falso 9, que é o 9 que baixa no entrelinhas para jogar em apoio, para jogar se associando com os meias. Né? Ele sai da referência daquele espaço entre os zagueiros e baixa no entrelinhas para se associar, para criar linhas de passe, tabelar, fazer triangulações e gerar jogo. Ele participa mais das construções da equipe, que baixa muitas vezes para virar um 10, né? Como, por exemplo, o Firmino fazia muito bem isso no Liverpool, né? E é o caso do Zirkzee também, do Bolonha. Ele demonstra ter isso muito forte no jogo dele, essa capacidade de jogar em apoio, de baixar para vir associar. Ele apresenta isso como o seu grande diferencial, seu grande ponto forte, e vem dando muitos resultados e contribuindo muito para o jogo do Bolonha. A gente vai ver aqui alguns vídeos de alguns lances do Zirkzee realizando esses movimentos, né, dele jogando em apoio, criando situações, criando soluções, se associando muito bem com seus companheiros e contribuindo nas construções, como um 9 de entrelinhas. A gente pode ver o Bolonha saindo da pressão e já vai ligar o Zirkzee em apoio. Você vê como que ele baixa no campo para receber e já liga de primeiro o companheiro. E essa característica é muito importante, a capacidade de jogar um toque, ou a poucos toques, né? Às vezes ele joga 2 toques, mas muitas vezes ele consegue jogar de primeira. Perceba nesse lance, joga com uma perna e já acha espaço com a outra. A ambidestria é outra capacidade importante, porque muitas vezes ele vai estar pressionado, jogando um espaço muito curto. Então ele precisa ter ferramentas, capacidade de jogar dos dois lados, com as duas pernas. E principalmente jogar de primeira, porque ele vai ter pouco tempo, pouco espaço, porque ele vai estar numa zona muito pressionada. Então ele precisa pensar rápido e agir rápido. Então a capacidade de jogar 2 toques a 1 toque é fundamental nesse cenário e ele demonstra e apresenta isso com muita excelência. De novo esse lance, ele vai se oferecer como apoio e já vai de primeira acionar o companheiro livre, com condições de progredir no campo. E sempre oferecendo, dando condições para o companheiro progredir no campo. Ele não é só aquele cara que vem fazer a parede e devolve o passe. Pelo contrário, muitas vezes ele consegue fazer a equipe progredir. Ele recebe e acha um companheiro, muitas vezes, mais bem colocado para fazer a equipe progredir e chegar no último terço. Esse lance aqui é fantástico, uma bola longa, difícil de rebater, ele com o corpo voltado para a linha lateral, e mesmo assim ele consegue achar o passe. Esse aqui de novo, colocando o passe nas costas da última linha, achando o companheiro em condição de entrar no último terço. Mais um lance usando a perna não dominante, a perna esquerda, e mostrando muita capacidade de utilizar. Ou seja, muitas ferramentas para se associar. Esse lance aqui é sacanagem, né? Parte de letra. De novo, sempre encontrando o companheiro de frente, em boas condições de progredir no campo e quase sempre terminando com uma entrada no último terço. Então, o Zirkzee ele mostra como que o contexto é fundamental para o desempenho de um atleta. Em anos anteriores, num outro contexto, quando estava no Bayern de Munique, ele não conseguia performar, não conseguia ter a minutagem necessária, não conseguia apresentar o seu melhor futebol. Agora, num outro contexto,
num jogo, uma equipe com um modelo de jogo que favorece as características dele, que tem essa relação mútua de ele agregar para a equipe agregar para ele, os dois crescem juntos e o desempenho de ambos, tanto do coletivo quanto do individual, eles vão aflorar e vai aparecer como um grande desempenho. Não à toa o Zirkzee vem performando muito bem essa temporada e é sim um dos grandes centroavantes dessa temporada europeia.